Boa noite! Estamos ao vivo, diretamente especial do Brasil, né? Que agora eu estou aqui no Brasil. Hoje a gente vai ter uma entrevista muito especial com a doutora Giovana. Deixa eu ver se ela já está aqui. Estou esperando só ela entrar, a doutora Giovana de Moraes. Por favor, time, vai lá e manda uma mensagem para ela, que a gente está combinado hoje às 7 horas da noite. Oi, doutora Giovana! Tudo bem? E aí, Bem-vinda! Eu não estava te achando aqui, então eu você nem deve ter consegui. chegado logo um pouco Eu estava em depois, São né? Paulo com meu filho fazendo uns exames, peguei aquele trânsito bom da sexta-feira lá, né? Pois Ai, é. meu Deus. Tudo bem, Conseguiu, deu conseguimos, certo. graças a Deus. Imagina. Antes de tudo, muito obrigada. Oi, fala. Eu tô com um pouco de delay por causa Será do que se seu eu fone. tirar? Será que não É. é melhor você tirar Vamos fazer um ele? teste. A gente fazia sempre porque tá a informação chegando para mim depois. Tá com um pouco de delay. Melhorou? Vamos ver. Tá bom agora? Então tá bom, Melhorou imagina. bastante, obrigada. Obrigada pelo seu tempo nessa sexta-feira, loucura de sexta-feira. Então, muito obrigada por estar aqui. E a primeira pergunta que eu vou falar é como que você me conheceu? Qual que é a sua especialidade? Conta aqui para quem está aqui. Qual foi a sua primeira impressão quando me conheceu? Não está fazendo sentido ela falar para mim postar no Instagram, que me falaram aí agora. Então, Me conta um pouco. você apareceu para mim no Instagram, talvez algum patrocinado, eu não vou me lembrar o que que foi. E ele chamou atenção, me prendeu ali alguns segundos, eu fiquei ouvindo, falei, interessante. Mas aí, como a gente tem muito conteúdo, chega muita coisa desse tipo, né? Passei. Aí passou um tempo, apareceu novamente para mim. Passei. Aí chegou uma hora que eu falei assim, aí você fez a semana, né? A High Ticket. Aí eu falei, deixa eu ver o que ela tá falando, porque tá aparecendo tanto para mim que alguma coisa deve ter para eu, pra eu aprender, né? E aí eu fiz a semana e entrei no grupo, né? E foi assim que eu conheci você, né? Foi pelo Instagram mesmo. Acho que provavelmente algum patrocinado, algum. E aí eu acho que eu comecei a te seguir logo depois do primeiro, e aí começou a aparecer stories, alguma coisa assim. Foi isso. E aí, qual que foi a sua primeira impressão? Teve alguma coisa que você falou, nossa, o que essa mulher tá falando? Isso não tem nada a ver? Ou alguma coisa que você já implementou que fez sentido? Como é que foi para você assistir todas as aulas do aquecimento da semana Então, fez anterior? bastante sentido, porque batia muito com algumas coisas que eu pensava e que eu ouvia o contrário de todos os outros, sei lá, tem tanto guru de internet, né, falando o que você tem que fazer, o que você deve fazer para poder aumentar o seu faturamento e para dobrar, triplicar, quadriplicar. E eu ouvia muita coisa que eu falava, gente, mas se eu fizer isso, não sou eu, né? Eu não concordo com isso vai me. É uma agressão para mim, tipo, sabe? Eu fingir que eu ser outra pessoa, sei lá, me portar, tipo, fazer ostentação, coisa que eu não suporto, sabe? E que eu ouvia aquilo e falava, gente, como é que pode? A pessoa está falando de um assunto importante, tentando transmitir um conteúdo que é importante, que é relevante, mas está parecendo mais a bolsa da Chanel dela que está em cima da mesa do que ela mesma. Exatamente. Eu não consegui tirar o olho da bolsa da Chanel dela. Então, depois eu não sei sobre o que ela falou. Assim, que ela tinha uma bolsa da Chanel ali do lado. E isso começou a me incomodar. E toda vez que eu tentava ouvir alguém, não, porque você tem que parecer. Eu falei, gente, mas você tem que ser, você não tem que parecer nada, né? E comecei, acho que até cheguei a enviar para você algumas coisas assim absurdas que eu fui vendo em consultórios de colegas, breguíssimas, assim, sabe? Parede rosa-choque com boiserie, aí uma outra parede azul imperial, né? Mármore Eu recebo direto, todo dia. É uma dourado, enxurrada. e a pessoa trabalhando com camisa de renda e gola bufante que vem até a orelha aqui, sabe? Aquela manga bufante que vem até a orelha. E Sempre. eu tentando marca. E eu falei, não, se eu tiver que fazer isso, eu acho que eu vou falir. Eu não vou desistir, vou mudar de área. Vou arrumar um emprego público, vou fazer um concurso e vou, né? Bom, e aí casou, porque no começo do ano passado, eu fiz uma coisa até não muito recomendável, né? Eu não segui muito, eu não tinha feito seu curso ainda.
E eu atendia convênio há mais de 20 anos, eu sou dermatologista, então atendia convênio há mais de 20 anos, trabalhava muito, atendia 40 consultas por dia, uma loucura. Uma loucura. E quando chegou em fevereiro do ano passado, eu tive uma estafa e eu falei, chega, não vou mais. Eu lembro que eu acordei, mandei uma mensagem para minha advogada, falei, como é que eu faço para rescindir o contrato com o convênio? Ela vai te mandar um modelo, você assina e leva lá. Ela mandou o modelo, eu nem li. Eu assinei, enfiei numa pasta, fui lá e entreguei. Aí eu descobri que eu precisava dar um aviso prévio de 60 dias ou 90 dias para eles. Assim, continuar atendendo. Aí eu atendia 1 ou 2 pacientes por dia só para dizer que eu estava atendendo. E comecei a avisar para todo mundo, ó, não atendo mais convênio, não dá mais, né? E assim, nunca ficou vazio o meu consultório, mas lógico, né? Deu aquela queda, até porque não foi uma coisa programada, eu não fiz como talvez eu devesse ter feito, né? De ter feito aquela redução gradual. Quando você falou que você fez uma coisa que eu não recomendo, era isso? Eu tipo, cortar. Sabe? Eu fui na emoção, eu sou canceriana com ascendente em câncer, né? Eu ajo na emoção 100%. E aí eu simplesmente acordei e falei, não, se for pra ser assim, eu não vou querer mais, não vou fazer. E aí eu cortei mesmo, e eu não recomendo, tá? Pra ninguém, se tiver alguém ouvindo aí falando que é legal, vou fazer isso, não faça, tá? Programa, que mamando em cima, vai desmamando, porque gera um pouco de estresse, um tanto de estresse, tá? Isso me fez, pra eu poder, pra eu bancar essa decisão minha, eu mudei de casa, eu bati meu estilo de vida, eu diminui meus custos, até que meu consultório voltasse a recender um pouquinho, né? E mantive até, né? Meus custos não vão ter aumentar, mantive, porque eu quero também faturar mais, eu quero lucrar mais. Então, e aí a gente, quando foi, na verdade, em maio, eu parei definitivamente de atender. Acabou o aviso prévio lá que eu tinha que dar para o convênio, parei de atender. E aí eu tive ainda, maio, junho, julho, ainda alguns pacientes que estavam em tratamento que acabaram pagando para vir comigo, porque era um paciente do convênio e precisavam terminar o tratamento. Aí, a partir de agosto, praticamente era só os particulares mesmo, né? Eu falei, não, agora eu vou fazer a medicina que eu estudei tanto para fazer, que eu estudo tanto para fazer. Eu tenho 4 pós-graduações, eu adoro estudar e eu não posso aplicar isso num convênio numa consulta de 15 minutos, né? Não tem sentido isso. Então, eu vou fazer a medicina que eu acho prudente, né? Que deveria ser feita no meu consultório. Eu já tinha um consultório próprio, meu consultório era bem montado, mas quando eu montei, eu peguei uma sala bem cruona e eu fiz uma estrutura pensando em atender o convênio, que era o que eu fazia na época, atendia bastante plano, né? E montei uma estrutura. Você acreditava nessa época que não dava para viver do particular? Você era uma daquelas pessoas que me mandava, não dá hoje em dia para ter só o particular. Eu morria de medo, eu acreditava que dava, porque eu tinha colegas que tinham largado e que estavam bem, mas assim, e falavam para mim, só faz. E eu morria de medo, eu não bancava isso, sabe? Não, eu ainda tenho filho pequeno, eu tenho um monte de coisa para fazer, imagina, eu não posso me dar o luxo, né? Então, não banquei, não. Foi mesmo no momento de desespero, assim, eu falei, não, se for para fazer isso é a medicina que eu tenho que continuar fazendo, eu não quero mais ser médica, sabe? Quando você surta. Então foi bem assim, foi bem um surto mesmo. Eu cheguei em casa, falei pro meu marido, entreguei minha carta de demissão do convênio. Ele, quê? Eu falei, entreguei minha carta de demissão do convênio. Aí eu cheguei e contei pra minha secretária, ela falou assim, mas você pode voltar atrás, não pode? Eu falei, eu não vou voltar atrás. Foi o que eu ouvi dela. Então, bom, aí a partir daí eu comecei a me reestruturar para viver do particular, né? Então, eu mudei algumas coisas. Então, primeira coisa, eu mudei minha secretária, porque ela tinha um vício ali do convênio de atender de qualquer jeito, muita gente. Mudei 2 vezes, na verdade, e acabei ficando com uma online só, porque a minha sala, sou só eu que atendo, é uma sala pequena, eu atendo um paciente a cada 1 hora e meia, eu não via sentido em ter mais uma secretária ali dentro daquele espaço, sabe? Então, acabei ficando com online, as suas sugestões com os scripts, né? Tem funcionado super bem, com os scripts, tem funcionado super bem. Outro dia, eu ouvi de uma paciente falando assim,
a Daniela, minha secretária. A Daniela é você, né? Aí eu falei, eu? É, porque eu nunca vi. Aí eu falei, gente, vocês acham que eu tenho tempo ainda de fazer tudo que ela faz? Ela dá mais assistência para todo mundo. Eu falei, não sou eu. Aí ainda falei para ela, falei, a gente precisa tirar uma foto junto, postar no Instagram, aparecer, para vocês estão achando que não tem ninguém. Aí ela deu risada, eu odeio aparecer e tal. Eu falei, bom, pois é. E fiquei só com a Daniela no online, né, fazendo atendimento remoto para mim e pensei assim, bom, se eu sentir necessidade mais para frente, o movimento aumentar e sei lá, eu sentir necessidade, eu contrato alguém para ficar lá presencial para mim. Então, até agora não veio essa vontade, está funcionando super bem. E aí eu fiz o curso, comecei a implementar pelo que eu achei mais viável no primeiro momento, que era os scripts, né? Que eu já passei para ela. Eu falei, a partir de agora você vai mudar. Tinha muita coisa ali que você falava que não podia fazer, que ela fazia. Então eu já alinhei. Jura? Dá um exemplo para quem está assistindo. O paciente falava assim, boa tarde, eu queria agendar uma consulta com a doutora Giovana. Aí ela mandava um textão, assim, sabe? Quase com o meu currículo, assim. Como funciona a consulta? A consulta funciona assim, 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 assim. Eu falei, gente, a pessoa... Provavelmente, eu pensei, quando eu ligo para quando eu mando um WhatsApp para algum consultório, né, procurando agendamento, eu agora estou fazendo isso muito com meu filho para tratar ele, que alguém me recomenda, eu pego o WhatsApp, mando uma mensagem, a primeira coisa que eu quero saber é disponibilidade, valor e endereço, né? São as coisas assim, práticas, né? Depois, sim, como que funciona o atendimento e tal, porque, né, eu já cheguei ali por uma indicação na maioria das vezes, então não estou tão preocupada com o currículo dela, né, como que ela vai atender, então. E depois eu vou tirar minhas próprias conclusões, né? Indo na consulta, então não preciso disso. E aí eu já mudei, já passei os scripts novos para ela. Falei, a partir de agora você vai fazer dessa forma. Implementei o plan, né? O Health Plan. O Health Plan. Então, o seu é qual? o Hair Plan, né? Eu fiz o Hair Plan e fiz o Skin Plan, porque eu ainda tendo bastante coisa, não estética, assim, preenchimento, botox eu praticamente não faço mais. Fiz bastante, mas não faço mais. Mas a gente ainda faz bastante coisa de pele, eu atendo clínica, né? Então tem bastante coisa ainda que eu ponho no Skin Plan. Então eu deixei os dois prontinhos, né? Imprimi algumas folhinhas, né, para eu preencher com as linhas lá bonitinhas. E dependendo do que abro a gaveta, tiro e já começa. Os primeiros eu confesso para você que não foi confortável fazer. Não é, né? Não é. Porque fala de... Eu sempre fui uma pessoa que tinha muita dificuldade para me vender. Muita, muita. Eu ficava com pena dos pacientes, eu ficava achando que o valor era muito caro, que eu podia fazer mais em conta, sabe? Então eu tinha uma dificuldade muito grande, apesar de saber o valor e os resultados que eu entregava, mas eu tinha uma dificuldade muito grande. E aí eu falei, bom, então vamos fazer, esquece o que é certo, vamos fazer um teste. Eu falei, bom, por uma semana eu vou fazer só o que a Nanda mandou, e mesmo que eu seja desconfortável, eu vou fazer. E aí eu lembro que a primeira paciente era uma paciente nova, primeira vez. Aí eu fiz a consulta dela, como eu faço normalmente, e ela veio questionando de cabelo, e era uma paciente que veio pelo Instagram. Na verdade, ela me seguia há bastante tempo, e ela falou, olha, eu sabia que esse tratamento não ia ser barato, eu juntei dinheiro, esperei meu 13º, guardei para poder vir fazer o tratamento. Então, assim, ela já estava vendida, mas eu não sabia. Total. Ela já estava vendida, mas eu não sabia, nem eu tinha ideia de valor, né? E eu falei assim, bom, então vamos lá. Fiz o Hair Plan, passei para ela, ó, o nosso plano é esse, a gente vai fazer tantas sessões desse procedimento, tantas sessões desse laser, consulta, tal, um exame aqui nesse mês, outro nesse, montei bonitinho, o valor vai ficar X. E era um valor bem alto, né? Que eu tinha feito um tratamento, um plano bem completo. Passei e falei, olha, esse aqui é o valor e eu posso fazer em tantas vezes e tanto. Coloquei, escrevi para ela assim. Aí ela, eu falando isso, eu sendo a Nanda, tá? Não era a Giovana ali, era a Nanda falando. Eu incorporei você naquela aula que você escreve de cabeça para baixo, desenha e tal. E eu incorporei aquilo ali, direitinho, fiz tudo certinho. Aí quando eu acabei de falar, eu tinha certeza que ela não ia comprar.
Aí quando acabou, né, eu passei o valor pra ela, aí eu levantei os olhos, olhei pra ela, ela fez assim, aham. Aí eu falei, e? Aí ela falou assim, pegou o celular e falou assim, qual que é o seu Pix? E a sua Minha reação reação? foi Ai, que assim, bom que foi logo na sabe? primeira. Eu fiquei assim, totalmente, eu não sabia se eu gritava, se eu por dentro eu tava assim, né? Eu falei, nossa. Aí, bom, o Pix, ela porque com o Pix tem um desconto, né? Que você me passou. Eu falei, porque eu tinha passado o valor, na verdade. Eu falei, esse valor aqui no Pix é esse, mas se você quiser passar lá no cartão, né? Fica tanto. Passei Você passou o o valor valor à à vista, vista então, como eu e sempre passei o falo, valor no né? cartão. Pode ser feito também tantas. Eu já tinha deixado esse valor anotado e Sim, tal. Passei exatamente. para ela. Ela falou: bom, então eu prefiro fazer no Pix, porque eu guardei o dinheiro para isso, então eu vou ter um desconto, vou fazer no Pix. Qual que é o seu Pix? Nossa, na hora eu demorei para conseguir lembrar o Pix, eu não conseguia lembrar, porque eu não estava preparada para isso, tá? Eu estava preparada para fazer o papel ali e ela falar, eu vou pensar, vou conversar com meu marido, como sempre foi, né? E eu já estava pensando nos meus argumentos na hora que ela falasse isso, né? E eu estava lá na frente já. Você não pode nem treinar as objeções. E eu pensando assim comigo, foi fácil? Foi fácil. Foi fácil. Aí ela marcou a primeira sessão, né? E já deixou agendado. Eu falei, então já vamos agendar? Vamos, já pagou, deixou agendado. É, ela saiu do consultório, eu pulava dentro do consultório. Eu falei, não acredito. Esse negócio funciona, não é possível. Que não é possível. Eu não sabia disso. Eu falei, bom, foi sorte de principiante. Não, isso aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo. Aí passou um pouco, chegou o segundo paciente, no mesmo dia. O segundo paciente já era meu paciente, né? Já fazia tratamento, eu já tinha passado para ele um plano de tratamento e ele não tinha fechado. E aí eu voltei a passar para ele, só que dessa vez passei com replay bonitinho, fiz de novo tal. Falei, agora eu quero ver repetir isso, eu me desafiando, né? Eu falei, agora eu quero ver se a Nanda banca isso, se vai repetir, né? Vamos lá. Fiz de novo, a mesma coisa, eu passei para ele. Aí ele assim, e como é que eu faço para pagar? Aí eu, hein? Eu comigo, né? Como você faz para pagar? Ele pode ser para você? Ou eu pago para sua secretária? Eu não, pode ser para mim. Você quer fazer como? Ele não, vou fazer no Pix. Aí eu, fazendo Pix? Tá, então tá bom. De Pix de novo, eu fiz novo. dois Pix, acho que eu ganhei mais naquele dia do que eu tinha ganhado nos últimos 15. Ele saiu de mim, Mentira. assim, não é Que possível, não é possível, gente. O pai não cai duas vezes no mesmo lugar. Tem alguma coisa aqui que acontece que eu não estava sabendo. Descobri. E isso Ó, aí começou a ficar difícil falar que era sorte. Já foi não a era nota, sorte, já senão foi tinha o repetido. antigo. E foi numa sequência, né? Então, você até ganha na loteria, mas não duas vezes seguida, concorda? Então, Exatamente. aí eu falei, bom, então já que é assim, vamos continuar, né? E aí naquela semana eu ainda fechei mais um plano, acho que era uma quarta ou quinta esse dia também, não era no início da semana, nessa semana eu ainda fechei mais um plano. E aí eu lembro que era dia 14 do mês, eu já tinha feito o dobro do faturamento do mês anterior. Até mandei mensagem no seu Instagram, falei, Nanda, é dia 14 e eu já dobrei o faturamento. Ainda tem 2 semanas. Eu falei, meu Deus! E aquele mês, assim, até foi um mês mais complicado, teve bastante feriado, teve bastante. Assim, não foi um mês muito produtivo, assim, útil, né? E mas mesmo assim, eu não perdi nenhuma venda. Todos os planos que eu montei para todo mundo, alguma coisa eu consegui fechar, sabe? Então, foi assim, Surreal. interessante Parabéns. porque eu me convenci que eu consigo me vender. Então, a minha autoconfiança mudou, porque hoje eu sei que eu consigo me vender, né? Então, antigamente eu tinha pena, hoje não. Eu falo, Maravilhoso. nossa, eu tô fazendo uma coisa justa, com um valor extremamente justo, para um tratamento que eu garanto praticamente, lógico que eu não vou falar para ele que eu garanto, mas que eu sei que vai dar resultado, né? E, e sensacional. Assim, e tendo o feedback desses mesmos pacientes, que eles estão super felizes com o atendimento, que eles estão então, assim, tá indo super bem. E eu fui mudando algumas coisinhas. Agora eu contratei um arquiteto, vou fazer uma reforma, vou deixar o meu consultório com uma cara mais high ticket, né? Agora eu só atendo particular. Mudei minhas louças, eu tinha Maravilhoso. xicrinha de vidro.
Cara, a xicrinha de vidro é uma implicância minha. Tem gente até que gosta, mas como eu acho É, polêmico, eu então, coloco. porque sabe o que que era? Eu tinha xicrinha de vidro, mas eu já tinha comprado uma xícara super bonita da Tânia Bulhões e estavam guardadas. Eu não sei por que que eu não tinha trocado ainda. Ah, Aí eu falei ah, assim, gente, se a xicrinha sim. de vidro. Aí eu comecei a prestar atenção na xicrinha de vidro, eu comecei a prestar atenção que ela marcava a mão quando você segurava, ficava digital. Exatamente. Tem gente que acha que tá sujo, aquele líquido marrom, Exatamente, ela isso me marcava a mão. Então, se frustra. eu pegasse na xicrinha e entregasse para a pessoa, ficava a marca da minha mão, eu comecei a implicar com aquilo. E aí eu já fui, peguei as minhas que estavam guardadas aqui em casa, levei para já para clínica e já coloquei lá. E tá maravilhosa. Agora já troquei as xícaras também. Já mudei chá, botei mais opções. Agora tem chá, café, tem um bombom gostoso de pistache que fica lá. E tá dentro. Maravilhoso. Quando é que foi isso que dobrou o faturamento? Quanto tempo demorou? Você implementou o offline e veio em quanto Eu fui tempo? uma Quando super você já tinha entrado no comprometida, curso? né? Lembra? Eu assisti as aulas muito rápido, né? Então, eu acho que eu assisti todas as aulas, assim, quase foi liberando, eu fui assistindo sem parar. E aí eu já fui colocando em prática, então foi meio imediato. Eu acho que para eu ter esse primeiro resultado, talvez umas 3 semanas, duas aplicando, né? Acho que foi Que uma semana isso? para eu fazer essa primeira venda, que eu achei que fosse sorte. Foi muito rápido. Foi muito Por rápido. isso, por isso que eu criei esse desafio dos super comprometidos, que tem uma versão dele tanto no aquecimento, tanto quanto dentro do curso, porque dá resultado Foi. muito rápido. Que bom, Deu cara. Que bastante fico muito feliz resultado. de ouvir isso. Então ainda tem coisinhas que eu estou mudando. Agora, por eu não querer, não gostar, sabe, de, sei lá, me emperequetar muito para ir pro consultório e maquiagem demais, essas coisas demais. Eu falei, não, eu Eu vou também comprar não uns me scrubs vejo. bem bonitos. Vou trabalhar de scrub, aí já comprei uns Ótimo. scrubs, comprei umas sapatilhas bonitas, assim, uns mocassins mais clássicos. E falei, também não preciso trabalhar de salto, né? Que eu fico o dia inteiro ali em pé e tal. Não tem sentido isso, não Não tem dá, sentido né? isso. Eu acho lindo Não tem também, mas não tem sentido isso, né? A condição. gente trabalha em pé, tem que ter alguma coisa que seja confortável. Então, o scrub, ele é arrumado, né? Não polêmico, né? E ele é confortável. E ele é Não confortável. E polêmico. comprei as cores, claro, na hora que eu fui lá, ela me ofereceu um pink. Eu falei, não, não, não. O que que você tem assim, preto, azul marinho ou off-white, uma cor bem, bem clássica, assim. Então, Exatamente. mas foi isso. E fala alguma coisa, vamos ver se você tinha alguma coisa que eles me perguntaram também, se você achava que antes, né? Ah, isso aqui do método eu não vou fazer, e você fez e deu resultado. Tinha alguma coisa que você falava, cara, isso que ela tá falando isso que é porque ela é paciente, isso não faz sentido. Tinha alguma coisa que te segurava, além desse medo de se vender, dos valores e tal, aplicar alguma coisa no conteúdo, que isso é bem Que comum quando todo mundo não chega faz aqui. sentido. Eu acho que não, Nanda. O que eu tive, assim, como eu trato cabelo, eu pego muito paciente já com uma calvície bem acentuada, principalmente mulheres, né, que são mais sensíveis a isso, as fotos não funcionavam, sabe? Então, aquela fotozinha no Hairplane, elas não queriam ver. Elas, se você quiser fazer foto, você até faz, mas eu não quero ver, não me mostra. Então, tinha muito isso, eu só quero ver depois. Então, Que doía muito exatamente. pra ela. Eu fiquei Uau! imaginando assim, que é a mesma coisa que uma pessoa obesa procurar um nutricionista. A pessoa obesa não gosta de se ver obesa, ela não gosta de ver uma foto dela gorda. Ela prefere ver, ela pode até ver depois, quando ela já tiver um antes e depois, né? Ela tiver um comparativo, ela fala, olha o que eu consegui, olha só. Mas ela não gosta de ver o antes. Eu acho que era mais ou Total. menos isso. E eu falava, mas você não quer ver? Eu vou colocar aqui porque você vai lembrar. Não, eu não quero ver, eu sei como é que tá, eu não quero ver. Mas aí você pode fazer exatamente o que você fez, só Sim, colocar no final deixei, nesse caso. porque assim, Perfeito. eu monto meu plano de tratamento e eu sempre faço a documentação fotográfica na primeira consulta e faço na última. E na última, o aplicativo que eu tenho, ele já me oferece montar, né, botar uma do lado da outra. E aí eu mostro para eles Ótimo. durante a consulta. No consultório eu mostro. E assim, 90% fala, você pode me mandar essa foto? E eu mando. Né? Então eles ficam com essa foto do antes e depois, que é muito bom, porque eles mostram para todo mundo, né? E aí vem gente, eu vi a foto do fulano, eu vi a Exatamente! foto do ciclano. Funciona bem também, funciona bem.
Ah, se adaptou O que eu perfeitamente. tive um Ótimo. É pouco isso de aí, escuta o que eles dificuldade, eu vou até falaram. falar para você. Eu acho que talvez não seja só da minha especialidade, mas vou falar da minha, que é a minha dor, né? A dermatologia, ela foi bastante invadida nos últimos tempos, né, por outros profissionais. E apesar de eu não focar mais em estética, né, eu nem faço, se você entrar no meu Instagram, nem tem muita coisa, acho que não tem mais nada, até porque eu arquivei as coisas que tinha de estética, então eu não quero mais isso. Eu comecei a atender mais complicação dos outros do que paciente meu. Então, cortei. E então, por eu não fazer mais esse tipo de procedimento, mas a maioria dos outros profissionais ainda acham que dermatologia é isso, né? Então, hoje mesmo eu fui fazer um exame no meu É filho, estética. era um enema, era um exame de imagem. E o médico que atendeu era um senhor de bastante idade, ele devia ter, sei lá, uns 80 anos, era um senhor de bastante, bem experiente. E ele perguntou para mim qual a sua especialidade. Eu falei, sou dermatologista. Ele, a especialidade da moda, né? Eu falei, a moda é estética, eu não faço estética, eu faço clínica, eu trato cabelo. Aí ele, é? Mas você ainda vai fazer? Eu falei, não, eu já fiz e parei. Aí ele, então, assim, né? As pessoas têm isso incutido nelas. Você é dermatologista, faz botox, preenchimento, nananana, e nem todo dermatologista faz a mesma coisa. E aí, quando Exatamente. eu fui tentar ir para aquele lado que você me orientou, que era uma outra dificuldade minha para ajudar a captar novos pacientes, né? Porque aqueles pacientes meus que vinham, que me conheciam pelo convênio, já estava dando alta, eu precisava ciclar e trazer um novo público, de repente um público mais high ticket e tal. E como eu trabalho muito com a parte de medicina de precisão também, testes genéticos e tal, eu falei, eu vou conversar com quem mais é parceiro meu, nutricionistas, né, que acabam indicando pacientes e outros médicos de especialidades que casam. Então, o ginecologista, que recebe muita queixa de cabelo, endocrinologista, né, e eu vou conversar com eles e eu fiz o que você falou. Não, vamos tomar um café, queria conversar com você, não sei o quê. E alguns eu já tinha conhecimento, toparam, ai, que saudade, vamos mesmo. Então, e eu fui falando, eu falei, olha, eu tô fazendo isso e tal, vamos fazer uma parceria. Então, eu preciso encaminhar meus pacientes para a Nutri, eu mando para você, você manda para mim e tal. Mas eu senti uma certa resistência, porque o que bate na estética, e eu tenho que fazer, olha, eu não faço mais estética. Mas é porque o meu Caramba! cunhado, ele é dentista, sabe? Se eu indicar para você, ele vai ficar chateado. Mas a minha vizinha, ela Ah, é cabeleireira e ela faz tricologia, ela tem um spa de cabelo. Como que eu vou mandar para você? Eu falei, gente, não é a mesma coisa, não tem nada a ver. Mas exatamente. fulano, mas a minha sócia que trabalha aqui comigo também faz botox, sabe? Então, Sabe como é que você quebra essa objeção? E, aliás, eu até complementei isso nas aulas novas. Já vou uhum. agora te antecipar aqui. Vou entrar cento e Nossa. cinco aulas do curso regravado, pequenininho, para todo mundo. O que eu mais percebo é que esse tipo de approach funciona, tá? Vai ter uma outra objeção, principalmente na sua, que as pessoas não sabem. Eu não sabia que era tricologista até eu Uhum. começar o curso consultório ticket, não tinha ideia. Então vai ter isso. Então eu já recomendo isso aqui. Isso é só uma objeção que vai ser normal ter. Mas como que você quebra? Sim, mas não faz o que eu faço, e fica à vontade, não sei o quê. E aí você começa, isso que é o ideal. O networking, você começa fazendo pela pessoa e ela te devolve na reciprocidade. Uhum. É assim o jeito que mais funciona. Você começa e você dá uma esfregadinha na cara elegante de te mandei a paciente aí e tal, conversou com ela, ela falou que foi aí, e Uhum. aí, gostou? Aí a pessoa fica acanhada. Poxa, ela tá me mandando um bando de paciente que eu vou ter que Uhum. mandar pra ela. A fulana de tal é minha prima, minha Boa, amiga, e não me manda nenhum paciente, entendeu? Então você começa já mandando e fazendo boa. aparecer que você mandou. Fulano foi isso, ciclano foi aí. Então isso funciona Uhum. muito, muito. E isso também tudo em networking, é um dos, assim, dos primeiros princípios e que eu coloquei lá, eu explico isso, obviamente não vai dar para falar tudo aqui mais a fundo, mas é assim, o que, que você pode fazer, o raciocínio, para essa outra pessoa, totalmente sem cobrar, né? Você vai fazer algum ato bom, recomendar alguma coisa, recomendar alguém, recomendar um paciente, não precisa nem necessariamente ser recomendar um paciente, fazer alguma coisa para essa pessoa que ela vai ficar grata, que ela vai querer te retribuir por Sim. educação, Vai ficar no entendeu? mínimo constrangida de não fazer, né? Alguma coisa em troca, né? Exatamente, esse
café? Ai, não sei, porque eu já recomendo, não sei o que. Não, é lógico, olha, eu só vim aqui porque eu queria encontrar com você mesmo, tomar um café. É isso, porque ela acaba recomendando É. depois. É impressionante. E uma outra Ela coisa que eu acaba. fiz, também não tive ainda muito retorno, mas eu achei bem interessante e eu falei, eu gostaria de que fizessem isso comigo, né? Então, eu recebi vários pacientes que vieram encaminhados de pessoas que, na verdade, eu nem conheço. Eu recebi duas pacientes muito boas que vieram encaminhadas de uma esteticista que eu não conheço. E ela falou, a fulana me encaminhou para você, pediu para vir aqui em você. E eu nem sabia quem era. Na hora que ela falou o nome, eu estava lá no meio da consulta, eu anotei o nome da pessoa, assim, no cantinho do papel. Aí eu fui no Instagram, Ótimo. procurei, e aí eu descobri até que ela é uma pessoa bastante, assim, conhecida, né, e tal. Aí mandei um direct para ela. Falei, eu atendi suas pacientes, a fulana e a Beltrana e tal. Muito obrigada pela indicação. Fica à disposição se precisar de alguma Que legal. coisa e tal. Então, eu achei legal, fiz isso também com alguns pacientes que me indicaram. Pacientes, eu mandei um áudio, E o que que ela ela respondeu? respondeu, falou que legal e tal. Ela Então, vai indicar mais. até agora eu não recebi mais Ótimo. ninguém Ela vai dela, mas indicar mais, tudo com bem. certeza. É, Vai vir. Pode ter certeza. Vai vir. e aí, Espera. Só essa educação dá um Aí, tempo que vai vir. pacientes também, assim, que me encaminharam, eu vim aqui por causa do fulano que é seu paciente. Aí eu peguei o WhatsApp do consultório, né, que tinha o contato deles, peguei lá o WhatsApp do consultório, tarará. Fulano, abri o áudio e falei, oi, fulano, tudo bom? Aqui é a doutora Giovana. Acabei de atender seu cunhado, tal, tal, tal. Muito obrigado pela confiança, pela indicação e tal. É. Ótimo, é E aí isso eles aí. ficam super felizes, né, quando você faz isso, né? Eles falam, olha que legal, né? De você parar para. Mas essa equação, é isso que eu quero que todo mundo que está assistindo fique muito ligado. Não funciona assim. Funciona, vão vir as indicações, você vai ver o seu faturamento aumentando ainda mais, você vai ver paciente vindo. Mas a pessoa não vem, oi, eu vim aqui porque eu recebi um áudio seu, ou estou te indicando outra paciente porque você me agradeceu. Você está entendendo? É uma coisa muito que acontece como um efeito natural, sabe? Mas o mais importante é continuar fazendo sempre, porque como as pessoas não fazem, isso chama muita atenção e passa uma imagem muito rápida, muito fácil de que você está atento, que você sabe que é um paciente, que você está agradecendo. Então, isso dá um Sabe efeito juros uma outra compostos, coisa que sabe? eu tive um insight outro dia? Eu falo assim, eu vejo muita gente, principalmente a gente fala em rede social, né, Instagram, muita gente produzindo conteúdo e fazendo as coisas e pouca gente curtindo, pouca gente interagindo, né? Eu falo, sabe, você interagir, curtir um negócio que você achou legal, né? A pessoa fica tão grata, né? A pessoa já te Ótimo. responde na hora, obrigado por ter curtido e tal. Eu recebi bastante, eu achei interessante isso, né? Não custa nada, você. Maravilhoso. É dessa época Eu falei, agora. nossa, Maravilhoso não isso. custa nada, Não, ótimo, né? porque as pessoas que estão produzindo Você conteúdo não apoiar uma têm pessoa que época. está tentando fazer o trabalho dela, a gente Maravilhoso. sabe o quanto é difícil, né? A gente produzir esses conteúdos ali para poder tentar impactar alguém, né? Então, só de você curtir, comentar alguma coisa, dar essa interação, sabe? A pessoa fica bastante grata, né? E aconteceu até ontem, foi ontem ou anteontem, que aconteceu uma coisa bem interessante. Eu mudei de academia, comecei a treinar numa outra academia, e aí eu fiz um videozinho bem curto, assim, de eu treinando e tal, e marquei, né? E marquei a professora. Só isso. E eu estava frequentando essa academia umas 2, 3 semanas, cumprimentava ela falava oi, Gi e tal, mas, né? E aí, quando foi ontem, anteontem, ela repostou esse post que eu fiz, ela repostou, fez um elogio, alguma coisa, e me mandou um direct na mesma hora. Entrei no seu Instagram e vi que você é dermatologista e trata de cabelo. Eu estou precisando. Me passa o contato para agendamento. Aí eu falei, gente, nem agendamento você não espera, Ótimo. né? Porque, assim, como que eu ia fazer a pessoa chegar no meu Instagram? Que ela me conhecia ali de um outro ambiente, nada a ver com o trabalho, né? Um ambiente bem descontraído, nada a ver. E aí, só dela repostar, ela precisou entrar lá, ela viu, né, o meu Instagram, entrou, aí ela viu, ela falou, nossa, eu não sabia que você era dermatologista, estou precisando de alguém para tratar meu cabelo. Aí eu falei, então você achou. Então, Cara, é mas esse é exatamente o raciocínio do faz uma a coisa que volta para reciprocidade, né? você, entendeu? Você marcou ela e ela com certeza gostou que você marcou ela, porque é uma forma de que as pessoas do seu Sim, a Instagram estão vendo ela. reciprocidade, né? É bem legal, né?
ativa o gatilho da Exatamente. É. reciprocidade, Então, exatamente. Olha, eu tô muito feliz com tudo que você falou, muito, tô muito empolgada. Vai ser um ótimo final de semana. Muito obrigada pelo seu tempo hoje. Tem alguma coisa não, que eu não não, perguntei que não, você queria não, não falar? sei. Acho que não. Acho que a gente falou tudo. Então é isso. Você assistiu toda a Semana Fatura o Dobro e o curso? Como é que você se organizou para ver, né? Porque muita gente fala, não dá tempo, eu trabalho muito, como é que eu vou assistir essas aulas? Essas aulas acho que eu não vou ter tempo para implementar esse health Ananda, planning. eu Como é estou que você fazendo um fez? curso intensivo, que é uma mentoria, uma pós-graduação, e estou no consultório. Então, assim, meu tempo realmente está curto, mas quando eu decidi, eu fiz a semana Fatura o Dobro, né? E quando eu decidi comprar, eu falei, eu fiquei muito ansiosa, eu fiquei esperando, porque eu comprei antes de você colocar no ar, né? Antes das aulas saírem. Não, é Como? porque eu comprei quando você terminou, aí você ia, acho que as aulas iam sair 2, 3 dias depois, não era? Tinha um negócio assim, não tinha as aulas, não estavam ali, eu não tinha acesso ainda. Aí eu fiquei bastante ansiosa. E quando eu recebi o acesso, eu comecei a fazer. Aí eu já comecei a assistir, comecei a assistir, comecei a assistir. Esse negócio fez com série, sabe? Eu dei uma maratonada mesmo. E aí eu fui anotando, fui Que anotando, fui irado. anotando. Falei, isso aqui eu já consigo botar em prática, que é fácil. Porque tem muita dica que você dá, que é coisa que, assim, não dá trabalho de mudar, né? É uma coisa que tanto faz, né? Já que tanto faz, então, em vez de eu fazer dessa forma, eu vou fazer dessa, né? Essa que é a intenção, é ser fácil e rápido de implementar. Se eu botar todo mundo para fazer 3 posts por dia, reels, que nem eu faço, tudo, é inexecutável. Não dá, porque eu faço isso o dia Não, inteiro. não Como é que eu dá. atenderia Aí eu lembro que no outro dia eu levantei para minha filha ir pro consultório, eu peguei um brinco de argola lindo que eu tenho grande assim, eu olhei e falei, não, esse brinco não, vou pegar um mais menos polêmico, né? Pior que eu Não, adoro um e brinco de ele só argola batom, grande só também, batom mas é isso, é vermelho, o menos. sabe? A minha loucura é batom vermelho. Eu, Eu eu falo amo pra minha também. filha, eu tenho uma filha de 19 anos, eu falo pra ela assim, filha, não tem mulher de batom vermelho deprimida, pobre ou infeliz. Quando você vê uma mulher de batom vermelho, ela Muito bom! transmite exatamente o contrário disso. Então, o dia que você estiver triste, o Eu dia que você não amo. estiver se sentindo bonita, o dia que você estiver com TPM, põe um batomzão vermelho na boca que vai melhorar a sua vida. Então, eu sou dessa que eu ia muito. Aí, no outro dia, eu fui na loja, comprei os 3 batons mais nudezinhos, né? Falei, esse aqui é pra trabalhar, o batom vermelho é pra sair. É poderosa. Eu adoro o batom vermelho também, mas é isso. Tem, às vezes ele passa uma imagem muito de sensualidade ou de muito É isso. poder Assim, mesmo. E a eu outra pessoa comecei a sente, prestar né? atenção que quando você tá conversando com uma pessoa de batom vermelho, você só olha pra boca dela, né? Só, às vezes você tá com batom no Você olha pra dente, tudo, boca dela, você presta exatamente. atenção nela. Então, acho que foi isso. Mas é maravilhoso, né? É exatamente isso, mas eu acho lindo. Também tem muita coisa que eu acho linda, que eu amo, por exemplo, eu amo renda, eu amo babado, eu amo coisa bufante. Eu só não usaria no ambiente de trabalho, porque é Uhum. polêmico, é o que eu falo aqui, entendeu? Então, é esse que é o sentido todo do método do curso consultório Retief, de tornar a vida mais fácil, menos polêmica nos olhos dos Com pacientes e certeza, dobrar o faturamento, com né? Esse é o único certeza. E aí, depois do objetivo. seu curso, não tem mais como a gente andar no shopping, não olhar para as coisas e lembrar de você, né? Então a gente olha para o. Aliás, antes da gente terminar a live, deixa eu fazer um comentário que eu não aguentei ontem de ver a Zolo viajando, deitadinha na caminha coberta. Eu não acreditei. Eu gritei, minha filha, vem ver, vem ver, vem ver. Olha que coisa mais linda. Gente, foi um sucesso. Isso foi tudo por causa dos veterinários Chatiques e da minha médica nos Estados Unidos, porque eles mudaram a lei nos Estados Unidos em 2018, e aí o que eu fui diagnosticada foi enquadrado na lei de Uhum. PTSD, e eu pude ter uma cachorra que é uma cachorra que não é emotional support, e ela pode ir no hospital, ela pode ir tudo nos Estados Ai, Unidos, e só porque eu que morava em Nova maravilha. York. Porque nos outros É. estados também é diferente. Então, assim, não tinha ninguém no avião, só tinha ela, entendeu? Não, Foi assim, lindíssima, de uma coisa maravilhosa. ruim pra uma coisa Eu boa, não eu fico muito acreditei, eu feliz. voltei. Eu falei Ela assim, vai eu no tenho avião, ela montagem, vai não é pro possível. Eu hospital. voltei no stories. Que coisa mais linda. Ela dorme cobertinha. Ela dorme que nem bicho de pelúcia. Ali ela tava no meu pé. Você bota ela aqui, ela dorme que nem bicho de pelúcia. Todo mundo que conhece cachorro fica assim, Muito fofa, apaixonado pela muito cachorra. fofa. Né? E não faz xixi no avião, que é o melhor. Porque o Perfeita, veterinário me ensinou perfeita, tudo. muito linda. Não faz.
Mas, ó, não recomendo para todo mundo, só porque, assim, tem que gostar muito, tem que querer muito, porque é muito caro trazer, mesmo ela tendo essa É autorização. Você tem que tirar um monte de documentação, papel, né? um monte de Burocracia. autorização do Ministério da Agricultura, e é uma fortuna, é Uhum. uma passagem. Então, É uma assim, tem que burocracia querer muito, gigante. Mas, né? É isso, mas, ó, imagina, muito Nanda. Obrigada obrigada pelo pelo seu convite. tempo, por E tudo. obrigada Imagina. por todos os insights, né? Tudo que você falou que foi muito diferente das outras mentorias que eu tinha feito. E sei lá, e às vezes eu ouvia as coisas e falava, é isso, não, isso que eu penso, sabe? Então, acho que bateu muito no santo, né? Com as coisas que eu acreditava. Então, foi mais fácil de fazer. Muito E até as coisas feliz. mais difíceis, que eram, por exemplo, esse health play e tal, eu falei, bom, se bate o resto, eu vou forçar, né? Deixa eu quebrar essa objeção. Vamos ver, né? Vamos dar uma chance. Deixa eu quebrar a minha Então, objeção. e vamos dar uma Ótimo. chance. E foi dando certo, e assim, de jeito que eu ligava pro meu marido, eu falei, você não acredita? Eu fiz o que a Nanda falou, ele, você não acredita? Eu gritava dentro do consultório, esperava o paciente pegar o elevador, eu ficava gritando no consultório, mas não é possível. Gente, como é que eu não sabia disso antes? Maravilhoso. Obrigada. Cara, eu fico muito feliz. E eu tô mais feliz ainda que assim, eu fui rever o curso na hora que eu fui regravar todas as aulas, foi umas 2 semanas atrás, né? Que a Uhum. Letícia foi lá para os Estados Unidos, tudo. E eu falei, não é possível que eu tava isso como exemplo, mas tá horrível. Como que eles acham isso bom? Esse exemplo não é na área da saúde. Eu começava a gritar, assim, vendo as aulas, assim, e todo mundo, não, mas é muito claro, mas eu adoro os exemplos. Eu falei, gente, aí agora que eu também sou, né, marketing digital, também sou de mentoria e tudo, eu falei, mas isso, como é que eles estão? Nossa, meu Deus, não, eu fiquei louca, regravei tudo. Tem exemplo de todas as profissões, agora mais específicas. Então, assim, quando chegar agora também as aulas novas, você vai Vou gostar voltar. É bastante. E a agora a gente segunda vai temporada. começar o Vai começar aquecimento. a Já segunda temporada. Exatamente. Imagina. Muito obrigada pelo seu tempo. Tá bom, Nanda. Beijo. Aproveita a sua estadia no Um beijo, Brasil. muito Curte bastante a família. obrigada.